Olá, meus queridos amigos internautas de Toledo e de toda a região. Manhã de sábado, 28 de janeiro, eu estou aqui passando para falar um pouco sobre as postagens que eu tenho feito essa semana a respeito do Rancho do Sossego, uma zona que se chama Rancho do Sossego, que envolve um acidente trágico que matou uma pobre menina que estava voltando do seu trabalho. Provavelmente, segundo as notícias que eu tenho visto, estava embriagada ou com tóxicos no sangue. Até agora não falaram se fizeram algum exame toxicológico ou não, mas estava em altíssima velocidade, fazendo uma espécie de roleta russa com o veículo, passando preferenciais, colocando vidas em risco. Tanto que colocou em risco que matou uma pessoa. E aí agora vem me dizer que isso é homicídio culposo. Que a pessoa não tinha intenção de matar. Não. Ela estava naquele horário, passando preferenciais em alta velocidade, acompanhada de outras amigas, moçoilas, e não colocou ninguém em risco. Ela não tinha intenção de matar. Foi um acaso. Aquela pobre menina da moto estava no lugar errado, na hora errada. Com certeza. Mas a pergunta que eu faço para você, cidadão, e também para as autoridades de Toledo, essas que tentam amenizar o acontecimento, sabe-se lá por quais motivos? E se fosse a filha de vocês que estivesse naquela moto e tivesse sido morta por uma garotinha embriagada que é, para mim, no mínimo, uma irresponsável e que deverá pagar pelo seu crime? Porque aquilo ali é crime mesmo, tanto que está sendo denunciada por homicídio. Mas na minha opinião jurídica é no mínimo um homicídio doloso, para não falar outra coisa. Por isso que eu aconselho a família a procurar um bom advogado. Mas eu estou aqui para falar um pouco sobre a chácara onde está localizada essa zona, que tem como proprietários essa moça, Ana, que assassinou, que matou essa pobre trabalhadora, o irmão dela, o Marcos, a mãe Rita. Todo mundo conhece a zona da Rita, né? Mas é mais conhecida como o Rancho do Sossego. E por que é que a foto do Pelanca e do Beto Luniti, o Betinho Pau Pau, prefeito da Janela, aparecem nas minhas postagens? Eu preciso fazer esse esclarecimento porque hoje, sábado, dia 28 de janeiro, como todos os sábados, o Pelanca e muitos zoneiros se encontram lá no Mosquito. Eu até pouco tempo atrás eu frequentava o Mosquito com certa frequência, mas dadas as circunstâncias e as postagens, denúncias que eu faço, principalmente no setor público e também que envolvem normalmente os zoneiros, né? Eu já não posso mais frequentar locais públicos. Então pensar em hoje, sábado 28 de janeiro de 2023, ir até o Mosquito almoçar tranquilamente com a minha esposa, que eu respeito e amo demais, é colocar a minha vida em risco. Pode ser que me atropelem ali, né? Porque as denúncias que eu tenho feito e os vídeos áudios ameaçadores que eu recebo mostram, provam que a minha vida está em risco. Mas eu posto isso, exatamente exponho essas pessoas para que as autoridades, tomara que não sejam essas mesmas que acham que aquele atropelamento seja um homicídio culposo, para que essas autoridades, né, que para mim são de capacidade duvidosa, estejam alertas caso aconteça alguma coisa comigo, com minha casa, com meu patrimônio ou com a minha família. Os autores já estão todos identificados. Mas hoje é sábado, hoje é dia de Mosquito. O Pelanca, como sempre, todos os sábados está lá, porque o cagado do Pedro Malá com outro zoneiro, ele tem uma mesa cativa. E ali se reúnem, porque eles precisam conversar. Sabe aquele povo que diz que pega e às vezes pega, não pega, vai aqui, vai ali, eles se vangloriam. Porque eu não vejo nenhum deles com a sua esposa, como eu faço. Eu saio com a minha esposa. Eu não vou a bar, boteco, não vou a lugar nenhum sem estar devidamente acompanhado da minha ilustríssima esposa. Porque eu tenho que levá-la, eu quero levá-la, eu amo estar acompanhado dela. Eu não sou zoneiro, eu nunca fui zoneiro. Mas tem zoneiro que não leva a mulher, e a mulher fica em casa, fazendo a faxina, cuidando das crianças, esperando o marido que não volta. Não volta sem antes passar no Rancho do Sossego. Pois bem, senhores, lá pelo final da década de 80, início da década de 90, não me recordo a data e também não fui olhar os documentos, eu comprei a chácara que eu intitulei Rancho do Sossego, da família do Balduino Cornélios, que morava aqui na Rua Barbosa, próximo do INSS,
e que eu espero que ainda esteja vivo com saúde, que pode confirmar a minha história. Comprei a chácara do Balduino Cornélios por 40 mil, eu não lembro a moeda da época, 40 mil reais, cruzados, cruzeiros, alguma coisa assim. 2 cheques meus de 20 mil, do Banco do Brasil, chequezinho cor-de-rosa, e coincidentemente o gerente da minha conta se chamava João Carlos Pagnussati, que é o irmão mais velho do prefeito de Toledo e que poderia confirmar a minha história. Mas infelizmente esse é um pobre, um cara gente boa demais, não está mais entre nós. Esse sim foi recepcionado por Deus no céu, porque era uma pessoa extremamente boa. Mas eu comprei na época aquela chácara do Balduino Cornélios, posso dar o nome porque está nos documentos e não é segredo para ninguém. Comprei porque o meu pai, que era pedreiro, trabalhou 36 anos, mais de 36 anos naquela árdua profissão, não queria mais trabalhar. Ele queria um local para descansar. Eu comprei essa chácara e coloquei o nome dos meus pais. Pronto, isso é outra história. E meu pai passou a morar naquela chácara. Eu construí juntamente com ele, quer dizer, na verdade ele era o pedreiro, ele construiu uma sede linda. Pelo menos para mim era linda porque foi fruto do meu sacrifício e do sacrifício do meu pai. Ele construiu uma sede linda e todos os finais de semana, os meus vizinhos ali que moram nos arredores, eu não vou nominar, me viam todos os finais de semana lá. O pessoal que ia jogar futebol num campinho que tem ali do lado, me via junto com meu pai e minha mãe, todos os finais de semana fazendo churrasco e tomando minha cerveja. Porque é um direito meu, eu pago as minhas contas, eu compro minha cerveja e nunca disse que não tomava cerveja. Pois bem, essa era a minha rotina durante muitos anos, desde lá de 1990, alguma coisa assim. Quem conhece a minha história sabe que eu já fui considerado em Toledo o rei do moranguinho, porque o meu pai produzia moranguinho naquela chácara e eu vendia para ele junto com algumas outras pessoas que nos ajudavam a vender, tanto que de 93 a 97, quando eu trabalhei na Câmara Municipal, eu vendia meus moranguinhos produzidos pelo meu pai na minha chácara para toda a cidade de Toledo. E eram dezenas e dezenas de quilos. Eu era o rei do moranguinho. Mas voltando, quando eu comprei aquela chácara para acomodar o meu pai, que era o sonho dele ter uma chácara onde ele pudesse trabalhar e fazer o que ele fez durante muitos anos, eu mandei entalhar uma placa, eu e ele colocamos 2 postes de madeira que nós pegamos no mato lá que estavam caídos, mandei entalhar uma placa com 2 coqueiros e um cidadão deitado numa rede com o nome Rancho do Sossego. Pois bem, senhores, o criador do Rancho do Sossego fui eu. A chácara onde está aquela zona miserável, fui eu que comprei. Pois bem, aonde entra o Pelanca que hoje vai estar almoçando tranquilamente, dando risada da tragédia e do sofrimento dos outros lá no Mosquito? Quando eu resolvi sair de Toledo, me formei em Direito numa universidade aqui em dezembro de 2003, em janeiro de 2004 eu decidi que eu ia morar na praia. E fui morar na praia. Aí começaram umas conversas bestas aqui em Toledo, sobre o Gerson ter fugido e não sei o que, estar na Bolívia, só falaram bobagem a meu respeito durante vários anos. Porque as pessoas são ingratas e elas se aproveitam de você. E eu sofri muito por confiar e acreditar em pessoas que eu ajudei demais, inclusive da minha família, que acabaram me roubando, que acabaram me criando um inferno na vida. Pois bem, eu falo isso porque eu decidi ir embora, não sabia se ia voltar ou não, mas eu voltei, estou aqui e ando pelas ruas tranquilamente, desde que os bandidos, tipo esses aí as seclas do Pelanca, do Beto Lunite, do Ademar Dorschmidt, não queiram me matar. Um dia, meu pai e minha mãe, que são oriundos lá de Lajeado, mais especificamente Santa Clara, no Rio Grande do Sul, decidiram sair do Rio Grande do Sul. Deixaram seus pais, seus irmãos e vieram para o Paraná em busca de uma vida nova. E ninguém achincalhou os dois. Trouxeram de lá uma filha, que ainda está viva, né? E aqui nascemos eu e uma outra filha deles. E eles nunca foram achincalhados por terem deixado seus parentes e buscado uma vida melhor aqui no Paraná. E eu me orgulho de ser paranaense. Pois bem, quando eu saí daqui em busca de uma vida melhor, muita gente, quer dizer,
liderado por esses imbecis, começou a falar mal de mim e jogaram meu nome na lama. Certo tempo, a Rita, que é dona da zona, que é mãe desses dois imbecis aqui, e mãe daquela menina que matou, que é sócia da zona, que matou aquela pobre trabalhadora, queria um local para construir a zona. Mas a minha mãe não conhecia essa moça. Isso são palavras do Pelanca, certo dia que nós almoçamos juntos, tomamos cerveja juntos, lá no Mosquito. Eu tenho as fotos do dia que eu estava lá com o Pelanca junto com a minha esposa. Eu, minha esposa e o Pelanca, né? O Pelanca me contou a história como foi. Mamãe não conhecia a Rita. Como ela ia alugar o CD, nem poderia ter cedido porque a chácara era minha, ninguém conversou comigo sobre aquilo, porque imaginava que eu não fosse mais voltar para Toledo, pelas histórias escabrosas que falavam a meu respeito. Pelanca, que é o chefe do filho da Rita, o Marcos, veio aqui na minha casa, nesta casa onde estou fazendo esse vídeo agora, pegou minha mãe, buscou minha mãe, colocou no seu carro e foi até a minha chácara, e lá conversaram. E aí, como minha mãe e meu pai gostavam muito do Pelanca, principalmente dos seus pais, não do Pelanca, dos seus pais, porque os conheciam desde que nós chegamos em Toledo, eles eram amigos, confiando no Pelanca, alugaram para a Rita e para os seus filhos a minha chácara, onde foi construída a zona. Pois bem, senhores, eu voltei um certo tempo depois, a zona já estava lá. Eu não quis arrumar confusão porque meus pais já estavam com uma idade avançada. E eu não queria criar problemas para eles nos últimos anos de vida. Que diga-se de passagem, de acordo com informações que eu recebi de pessoas aqui próximas, meus vizinhos e outros, tiveram um fim de vida muito triste. Porque as minhas irmãs não cuidaram. Conseguiram desviar milhares de reais da conta da minha mãe quando ela faleceu em 2018. Uma, inclusive, vendeu uma casa que eu tinha na Barão do Rio Branco, ali na frente da Empatol, que todo mundo sabe que durante um certo tempo eu tive um mercadinho ali. Esta casa ela vendeu também, assim como desviou milhares de reais, mas tudo isso nós estamos apurando no processo, tudo isso nós estamos denunciando, mas é uma questão jurídica. Mas eu antecipo para vocês, para que vocês entendam. Pessoas que eu confiei que transformaram minha vida no inferno. Aí o Pelanca levou minha mãe lá, acertaram tudo, minha mãe alugou, e quando eu retornei a Toledo, começou o problema na minha vida. Porque o dono da zona que esteve aqui na minha casa, o Marcos, e eu tenho isso gravado, Marcos. Você pode questionar, eu tenho a gravação da conversa que nós tivemos aqui, onde você disse para mim que há mais de 2 anos você não pagava aluguel. Agora já deve fazer 4 anos que você não paga o aluguel. Você não pagava aluguel, porque quando você pagava, era um rolo todo, você pagava para o sobrinho do Beto Lunite, que coincidentemente é casado com a minha outra irmã. Quer dizer, é um rolo, essas meninas aí, elas tinham o dedo podre para marido. E aí começou essa questão. Tanto que hoje eu não posso, senhores, ir até a minha chácara. A minha chácara, ela é grande. Só uma parte minha mãe cedeu, alugou para eles, coisas que não recebem, né? Então eles estão lá indevidamente. Mas como eles têm o Pelanca, como eles têm o ex-vice-prefeito, como eles têm o Beto Lunite, eles têm as costas largas. Eles acham que eles estão acima da lei. Eles são os verdadeiros fora da lei. Prova disso é que a Ana Borges matou uma inocente essa semana em altíssima velocidade e vai ser denunciada por homicídio culposo. Mas se fosse a filha do juiz, a filha do promotor, a filha do delegado, a filha do vereador, a filha do prefeito, a filha do Pelanca, não. Daí aí teria sido um crime doloso. Mas como é uma pobre família lá do Boa Esperança, ninguém vai levar isso adiante mesmo. Hoje a MC Sinop vai levar. E eu quero que essa família contrate um bom advogado, um advogado sério, para que não seja enganada de novo. Só não contrate o Marmita Baerle, não contrate os advogados do Marmita Baerle, que para mim não passam de advogados incompetentes. Mas gente boa, gente ruim tem em todas as profissões, né? Tem na medicina, tem juiz, promotor, advogado, delegado, policial civil, militar, federal, ruim também, ué. Eu valorizo os bons, porque eu não me misturo com os ruins. Então, senhores, voltando e para resumir, para fechar, para o meu vídeo não ficar muito longo, aqui entra o Pelanca. O Pelanca é sócio daquela zona até que ele prova o contrário. E ele prometeu para mim no ano passado, e eu tenho essa conversa, Pelanca, de que em agosto de 2022 eles iriam
retirar-se da minha chácara. Eles iriam sair da minha chácara. E você não cumpriu o que você prometeu, Pelanca. Por isso que você não passa de um pilantra para mim. Igual esse prefeitozinho aí, que eu não vou falar da história dele, que é podre também. Você prometeu para mim que eles iriam sair, desocupar a minha chácara em agosto de 2022. E agora, para sacramentar essa mentirada, essa pilantragem toda, a dona da zona mata uma pobre inocente. E aí, Pelanca, você tem que vir a limpo, porque todo mundo está me perguntando qual é a tua participação naquela zona. Se você e o Beto lavam realmente dinheiro lá. Ora, isso é uma situação que vocês têm, que vocês são homens públicos. Explique isso para a sociedade. Façam um vídeo. Não se acovardem. Quer dizer que covardes vocês são. Vocês só são machões mandando bandidos perseguir o GM Sinop. Mas eu queria explicar para vocês, cidadãos do bem, quando eu decidi sair de Toledo, eu fiz a mesma coisa que meus pais fizeram um dia. Eu nunca condenei meus pais, achei que eles fizeram certo. Quando eu saí daqui, eu achei que eu estava fazendo certo. Eu não posso ser acusado, ser achincalhado por tentar fazer o melhor. Ruim é quem não tenta, né, Pelanca? Ruim é quem constrói zona para destruir casamento. Ruim é a dona da zona matar uma pobre vítima. E aí vocês ficam aí pousando de bonzinhos, indo lá no Mosquito hoje, tomando as guaribas de vocês. Tem que tomar mesmo, eu também tomo cerveja, ué. Quando eu vou lá, eu tomo cerveja, não vou lá para tomar suco. Não gosto de suco. Mas aí vocês ficam falando da vida dos outros, quando vocês estão ali entre zoneiros, pessoas que se cagam no Pedro Malaco e que ficam postando coisas contra os outros. Eu não sou zoneiro. Eu não deixo a minha esposa em casa. Não vou à igreja tomar hóstia. Depois deixo minha família e vou na zona. Eu não faço isso. Mas ali no Mosquito vocês vão ver numa mesa pessoas que fazem isso. Tem gente boa lá também. Mas muitos deles, eu tenho fotografias que eu tirei lá, saem dali mesmo com mulheres. Eu tenho fotografia. Não é uma coisa que alguém mandou para mim. Eu tenho fotografia de gente que vai lá com o cagado Pedro Malaco, senta com o Pelanca e mais algumas pessoas importantes da cidade e saem de lá com a mulher. Recentemente eu vi um vídeo aí que está viralizando na rede social, uma caminhoneta branca com um casal furunfando dentro, na frente do Mosquito. Outro dia um outro vídeo lá de um cidadão que mora ali perto flagrou um casal ali no murinho do Mosquito. Rapaz, os caras, a picadura do Mosquito deve ser terrível, né? Mas não desse Mosquito ali do barzinho, a picadura do Mosquito da dengue. Senhores, esta sociedade ou parte dessa sociedade é podre, assim como muitos conservadores. Eu conheço, recebi denúncia de um político de Toledo que pega a tia das hóstias atrás da churrasqueira. Eu sei de padre que tem amante, mas é o problema deles. Agora eu só queria saber se a tia das hóstias faz isso com o político antes de dar hóstia para as pessoas ou depois. Igual o vereador Oséias, o fuleco, que é pastor de igreja, que coça o fuleco durante a sessão da Câmara. Tá ali para todo mundo ver, eu posto a foto. Quando ele vai dar a hóstia na igreja dele, se é que tem hóstia lá, ele coça o fuleco antes? Pelo amor de Deus, né? Além de tudo, é falta de higiene. Mas então, senhores, eu quis falar um pouco, a minha história é muito longa, é triste também em certos momentos, mas para que vocês saibam onde entra o Pelanca. O Pelanca é o grande responsável por existir uma zona que eu jamais autorizei e autorizaria na minha chácara, e que usa indevidamente o nome Rancho do Sossego, que fui eu que criei. E eu nunca autorizei transformar a minha chácara, o meu local de lazer com os meus amigos e minha família, numa zona. Então, Pelanca, Beto Lunite, aproveite a reunião hoje lá no Mosquito e sociedade, cobrem dessas pessoas. Se eu estiver mentindo, tenho toda a liberdade para conversar comigo aqui. Só não coloca laranja, Pelanca. Não coloca esses pilantras que você tem aí, que você paga por fora. E aí, senhores, vem a outra questão. Por que a mídia xixelenta de Toledo não deu o nome, como o GM Sinop fez,
da menina que matou aquela pobre trabalhadora. Porque o Pelanca, ele é patrocinador, a empresa dele patrocina todos os veículos de comunicação. E aí eles não vão expor, porque vai aparecer o Pelanca em algum momento na curva do rio, tá lá o Pelanca no meio dos galhos. Então, senhores, um pouco da minha história, aos poucos eu vou falando mais, mas o que eu falo aqui está documentado e eu tenho provas de tudo isso. Tenho provas de que o Marcos, filho da Ana Borges, esteve aqui na minha casa e confessou que estava devendo mais de 2 anos de aluguel. E que antes, coitado do meu pai, quando estava vivo, ele depositava o dinheiro na conta do sobrinho do Beto Pagnussati, o Beto Lunite de Toledo. E esse dinheiro nunca apareceu para os herdeiros da minha mãe. Para vocês terem uma ideia do balaio de gato, que essa família do Beto Lunite, do Pelanca e a catrefa da zona. GM Sinop, passando a vida limpo e sempre em defesa da sociedade. Bom final de semana a todos.